Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal Unidos a Jesus. Dessa feita nós estamos gravando o podcast Debatendo a Palavra. Estou aqui com o nosso irmão Estênio Marques, eu sou o Valério Júnior e nós vamos trazer mais uma vez um tema bem interessante, né, irmão Estênio? Exatamente. Dessa vez nós queríamos discutir um pouquinho aqui, não exatamente sobre a palavra, mas o que influencia na maneira que nós ouvimos a palavra, ou o que, de certa forma, atrapalha nós ouvirmos a palavra de uma forma completa, que nos tira a atenção do que está sendo falado, do que o pregador, do que o cantor está fazendo lá na frente da igreja, no altar, no púlpito. E são as pequenas distrações que estão ali atrapalhando o bom andamento do culto. A palavra de Deus, ela nos fala que nós devemos cultuar a Deus com ordem e decência. E a gente tem ido em alguns lugares, em algumas localidades, e nós temos visto algumas coisas que acontecem e que claramente estão atrapalhando com que a palavra que está sendo falada lá na frente chegue às pessoas que estão no auditório ouvindo. E isso tem trazido prejuízo para a igreja. É interessante que o papel da igreja nesses momentos aí de ministração deve ser, né, em espírito de oração, em reverência, para que a palavra de Deus alcance aquelas pessoas que ainda precisam, né, ainda estão sem entender o plano de salvação. E às vezes, infelizmente, é exatamente o contrário, né? Não culpamos, nós não podemos culpar as crianças por serem crianças, mas principalmente os adultos por não agirem como adultos. Exatamente. E de uma forma geral, quem está chegando na igreja, ela vai se deparar com aquilo e ela vai logo julgar que aquilo é algo errado. É um problema que está acontecendo ali naquele vínculo. Como o Valério citou, uma das coisas mais inevitáveis que nós podemos ver é a questão das crianças não terem um local apropriado, não terem um trabalho específico para elas. E acabam ficando junto com a classe dos adultos. Ficam ali e acabam a mãe, o pai, não prestando atenção naquilo que está sendo falado. Então, nem a criança aproveita, nem o adulto, porque o adulto está focado em tomar conta daquela criança. E crianças também que não têm a sua, digamos assim, a sua capacidade de ficar em silêncio. E lógico que aquilo ali não foi preparado para uma criança estar escutando. Então, igrejas, fique alerta, o conselho, prepare algo para as crianças, para que elas não atrapalhem os pais e as outras pessoas, os demais ouvintes, de ouvir a palavra, de participar do louvor. Deve haver uma preparação do todo, né? Exatamente. Quando a igreja é bem estruturada e pensa no conforto, né, daqueles que estão indo ali pela primeira vez, é claro que a principal missão e ideia da igreja que recebe visitantes não é apenas ter mais um membro, né? Não é apenas ter mais uma pessoa ali no grupo. Exatamente. Mas é sim e deve ser a conversão daquela pessoa, né? Exatamente. De fato, ganhar aquela pessoa para Cristo. E às vezes é necessário uma organização melhor. Ter um ambiente agradável, aconchegante, ter uma recepção, e a coisa tem que partir da própria igreja. Se eu, como membro, se eu fazendo parte da igreja, eu me levanto em momentos de oração, acaba o louvor, eu me levanto e vou lá para fora. No momento em que a mensagem está sendo entregue ali pelo irmão, aquele irmão precisa, ele tem que ter toda a atenção no que ele está falando ali, naquilo que ele preparou, naquilo que o Espírito Santo está dizendo para ele falar, e a própria igreja não tem reverência, se levanta e vai para o banheiro, conversas paralelas, e se culpa talvez, como a gente disse, as crianças, mas o grande problema também são os adultos. Muitos adultos no momento da mensagem se levantam, saem para fora, ficam conversando no banheiro ou no bebedouro. Outros também não se programam para fazer aquilo. A igreja é um conjunto e nós precisamos pensar e nos programar para que o culto seja ali de um andamento perfeito, ou mais próximo do perfeito. Se você é cantor, se prepare para cantar. Se você é dirigente, procure ficar a par de quem vai cantar, quais são os ministérios de louvor que vão apresentar naquele dia,
quais são os irmãos que estão ali dispostos a trabalhar na região do louvor, os irmãos que estão dispostos a fazer uma oração, a compartilhar uma palavra, ou tem um aviso para ali oferecer. E a igreja precisa ter uma ordem nessa questão aí. E é, digamos assim, feio, esquisito quando nós vemos uma igreja que não tem essa organização. Não tem um momento específico para cada coisa. E se você não vai participar de nada, vamos dizer assim, da liturgia do culto, você vai ser só um ouvinte, ouça quieto no banco, sentado. Vá beber água antes do culto. Se necessário for, se você precisar, leve. Vai. Se for necessário, leve água com você, uma garrafinha de água para dentro do templo. Faça tudo o que você precisar fazer antes da reunião começar, porque de fato atrapalha você entender, por exemplo, uma escola bíblica dominical. Se você levanta uma, duas vezes, vai beber água, você atrapalha o professor, você atrapalha as outras pessoas que estão prestando atenção no que está sendo lecionado ali. Você não entende nada e atrapalha os outros. Então é toda uma problemática. Mas existem aquelas pessoas que têm determinadas dificuldades. Tem urina solta ou dá muita sede. Tem as suas necessidades especiais. Essas precisam ficar também, talvez, em um ponto mais estratégico. Mais fácil da saída. Para se organizar. Então, assim, é necessário, é preciso e é saudável ordem e decência. Quando você vai num lugar que tudo acontece assim, de uma maneira orgânica, de uma maneira, vamos dizer assim, suave, parece que é tão normal, aquela reverência, aquele silêncio, é tão mais gostoso, né, você participar. E é tão ruim quando você se separa. Valério tem certeza que já se encontrou nessa situação. Vai lá o grupo e louvor cantar. Então, não vou cantar qual louvor, hein? Não vou cantar qual? Passa, não acha o hino que vai cantar. E fica ali, e o que acontece? Se perde no playback. Pega o playback tá mais arranhado do que tudo. Ou quando talvez não acha o playback, não se programou, não sabe os hinos que vai cantar, não tem a letra, não tem playback, não tem nada. Bota a faixa 9. Aí começa a faixa 9. Não é esse não, é o 7. Isso aí, irmãos, você que está me assistindo, que você está no vínculo da sua igreja, se acontece isso com você, você está errando feio, porque isso aí está demonstrando que você está fazendo algo de forma despreparada para Deus. A obra de Deus, ela merece mais carinho, ela merece mais atenção, ela merece de nós o nosso melhor. Exatamente. Se quando lá na igreja, eu na minha escala, eu me atraso, eu faço de qualquer maneira, eu não sei onde está o playback, isso significa que todo o resto da minha vida vai estar uma bagunça. Vamos trazer o termo mais comum. Não seja relaxado com as coisas de Deus. Não faça a obra de Deus relaxadamente. É melhor que nem faça, se for fazer de qualquer maneira. Se você toca, ensaia em casa, pegue o tom certinho. Pelo amor de Deus, compareça aos ensaios do grupo de louvor, porque a gente trabalha com o grupo de louvor, a gente sabe o que é você estar ali com uma pessoa que não tem compromisso de participar dos ensaios. Se você vai tirar o hino, tira o hino em casa, deixa para tirar no ensaio. O ensaio é feito para você agrupar o que você já sabe com o que o outro sabe. Ajustar, né, as coisas. Exatamente. E ensaio é diferente de passagem de som, tá? Igrejas aí tem muito costume de fazer o ensaio antes do culto começar. Isso não é ensaio, isso é passagem de som. Infelizmente, às vezes a semana, né, traz tanta correria para lá e para cá, que você não tem tempo hábil para ensaiar e acaba fazendo o ensaio ali meia hora antes, né? Acaba entrando no lugar de um ensaio, mas não é de fato um ensaio. Você vai passar os hinos que você já sabe, você não vai conseguir pegar um hino novo. Naquela meia hora ali, 40 minutos. E aí, com isso, digamos assim, esse jeitinho brasileiro, o culto vem se tornando um culto superficial, mal feito, mecânico. Nós não aprendemos mais hinos novos. Exatamente. Até pouco tempo, né, se tinha
a questão dos maestros nas igrejas ensinando hinos novos do inário. A igreja sempre tinha um hino novo em fase de aprendizado e Isso vem se perdendo com o tempo. E aperfeiçoando os hinos que já sabia. Infelizmente isso se perdeu. E essa cultura de fazer as coisas pelas beiradas, mais ou menos, isso está influenciando as pessoas que chegam. Talvez você que é um membro daquela igreja, você está acostumado com aquilo. Para você aquilo pode passar como normal. Mas para quem está chegando de fora, está olhando de fora, na ótica de fora, isso vai se tornar um problema. Que talvez vai deixar com que essa pessoa de reunir ali. E uma das missões da igreja é ser testemunha. A testemunha, ela não só fala, ela vive. Exatamente. A testemunha é através da vivência, que é aquilo que você mostra vivendo, não só o que eu falo. Então, quando Cristo fala, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra, vocês vão viver em qualquer lugar. E vocês vão viver da mesma forma esse evangelho. Então, assim, às vezes nós fazemos uma coisa tão mal feita, tão relaxada aqui, alguém de fora vê e sente vergonha alheia, vergonha de nós. E o que acontece muito, as pessoas no seu trabalho fazem a coisa tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Quando chega no final de semana, que é para fazer para Deus, faz de forma relaxada. Porque no meu trabalho, se eu não registro meu ponto no horário certo, eu vou perder. Eu vou ser cobrado. Se eu não entrego as minhas demandas, as minhas metas, né? As empresas atualmente todas trabalham com metas de produtividade. Então, se você não entrega as suas metas, talvez você vai deixar de receber uma comissão, alguma coisa, ou ter o seu próprio salário do mês. Exatamente. Então, você se empenha naquilo. E quando vamos trabalhar para Deus, seja o mínimo, uma coisa tão fácil tão simples, que deveria ser feito de todo o carinho, com toda a atenção, né? Com toda a reverência, não, nós fazemos de qualquer maneira. A ótica deveria ser toda contrária, a gente procurar fazer o melhor para Deus e fazer o necessário no nosso trabalho, nós acabamos virando essa ideia. Nós somos mestres em inverter as coisas, né? Exatamente. E nós precisamos nos policiar, nos corrigir em relação a isso. Porque o diabo usa isso. Usa dessas nossas falhas para nos distanciar de Deus. Com certeza. E é uma coisa importante, quando nós falamos aqui da reverência no culto, isso é uma coisa que se aprende no berço. Exatamente. Se os pais de crianças pequenas não dão um exemplo, por exemplo, qualquer resmungo da criança, o pai pega a criança e vai lá pro bebedouro, no meio do culto. A criança pequena, ela tá observando tudo. Ela tá vai entender que se ela resmungar, toda vez que ela der um probleminha, ela vai sair da igreja. Daqui a pouco ela não quer ficar lá dentro mais. Exatamente. Então, é claro que o pai não vai forçar uma criança, mas existem certas idades e certas atitudes que o pai não pode tolerar. A palavra de Deus nos ensina que o pai e a mãe devem instruir o caminho. E o caminho no culto é assistir o culto sentadinho no banco lá. A reverência. O filho começou a cochichar, e quer ficar comendo toda hora, quer ficar tomando água. Não. Existem limites. É o pai que tem que dar. E é sentado no banco da igreja quietinho. Não é lá fora, não é correndo pela igreja. E é interessante que às vezes a gente fala isso, algum pai, alguma mãe pode estar nos assistindo. Não, isso é impossível, não. A nossa geração foi assim. A nossa geração era assim. Sempre existiram os perturbados, me permitam usar essa palavra, sempre existiram aqueles que... Sempre uma além da... Sempre além do normal um pouquinho, mas uma geração muito tranquila. Crianças pequenas, 3, 4, 5 anos, sentadinho no banco, parecia que nem tinha criança dentro da igreja. E é uma questão interessante a gente pensar o seguinte... É que a nossa geração, a gente não foi obrigado a sentar no banco lá e ficar quieto. A gente foi ensinado a sentar no banco lá e ficar quieto. Exatamente. Quando se aprende através do ensino, e não só de falar, mas o ensino mostrado, através do testemunho vivido, você aprende e você não esquece mais. Isso, o que eu aprendi, o que eu vivi, eu vou passar para os meus filhos, o irmão ensino, acredito que vai fazer o mesmo, e outros mais. Só que é a missão de cada um de nós, é educar os nossos filhos, nos educar, nos policiar, que às vezes nós mesmos, o culto acabou de começar, o dirigente está lá iniciando o culto, eu me levanto simplesmente. Raul, você se levantar no meio do culto deveria ser algo assim
É extremamente necessário. extremamente, você não pode deixar de levantar naquele A momento. não ser se é uma adoração. Agora, é algo que virou banal. O pregador tá pregando lá, ou no meio da oração, alguém levanta e sai e tudo mais. Se perdeu aquela sensibilidade com o culto. Outra coisa também que tem sido vivenciada por nós é os irmãos chegarem atrasados. O culto tá marcado para 7h30, o camarada chega às 7h45. Aí, imagine uma multidão sentada, todo mundo quietinho, uma pessoa levanta ou entra na igreja e vai sentar lá na frente. Todo mundo perde a atenção de quem está lá na frente do púlpito e presta atenção onde o indivíduo vai sentar. Eu tenho uma frase anotada na minha Bíblia que diz: horário é uma questão de caráter. É claro que existem os percalços da vida. Talvez você mora a uma distância considerável da onde você reúne, você pega um trânsito, você pega um acidente. Mas não é algo de todo dia, né? É algo esporádico. Alguma coisa acontece. Só que as pessoas hoje perderam a noção do tempo. Por exemplo, o culto de manhã começa às 8h30. Tudo bem, eu vou de carro e eu gasto 10 minutos de casa lá. Então eu saio às 8h20. Exatamente. Contando os 10 minutos para eu chegar lá na hora de começar. Não é assim. Não é assim. Pro trabalho você não vai em cima da hora desse jeito. Para pegar o ônibus pro serviço, você não vai em cima da hora. Você vai com 10, 15 minutos sobrando. Por que pra reunião eu acordo no limite e saio no limite? Exatamente. Não faça isso. Principalmente quem tem o ministério. Às vezes é triste a igreja toda reunida esperando o dirigente chegar. Isso é uma coisa que não pode acontecer. O dirigente hoje está impossibilitado de ir. Contato, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem telefone. Irmão, não posso ir hoje, me substitua aí porque aconteceu isso. Exatamente. Ninguém está livre dos percalços. É normal que aconteça isso. Mas se você acontecer isso e você achar que isso é normal, é o problema. Só que, infelizmente, né? Às vezes você tem aí o grupo, você participa de um grupo de 40 membros, de 50 membros e inicia o culto com 10. Inicia o culto com 20, mas daqui a pouco chega o resto. Mas como assim? Qual a noção que essas pessoas têm de estarem no culto no horário certo? Qual o motivo, o objetivo? Domingo à noite. O que essa pessoa está fazendo domingo de tarde? Se não descansando, se não assistindo televisão, se não no momento de lazer com a família, o que impede dessa pessoa de arrumar aí uma meia hora mais cedo, tomar um banho? Seu compromisso com a palavra de Deus, com ir ao culto. Você é livre para você sair com a sua família, se divertir no final de semana. Você é livre. Mas você tem um compromisso com Deus. Não é com a igreja, é com Deus. Primeiramente e a questão toda aqui, nós estamos discutindo a respeito da liturgia do culto, mas não é só estar, né? Aqui nós estamos falando uma coisa mais literal, que nós enxergamos de grupo, de estar junto. Mas a questão toda não é só estar lá, né? Exatamente. Eu tenho que querer estar no culto para adorar a Deus, para adorar Jesus Cristo, para aprender dele. Mas o que nós estamos falando aqui é do físico, do que nós vemos. Porque exatamente. Talvez você ache que não. Mas se eu chego atrasado, se eu não tenho muito compromisso, se eu esqueço da minha escala e tudo mais, as pessoas começam a me ver diferente. O meu testemunho lá fora começa a ser mal visto. Exatamente. Eu não estou dando bom testemunho e não importa, aí sim não vai importar o que eu diga, e sim o que eu vivo. Se eu estou vivendo diferente do que eu estou falando, e tá outra, errado. E uma questão interessante, se você chega atrasado, se você se levanta, você está perdendo aquilo que Deus está te proporcionando. Porque você, além de estar atrapalhando o outro, você também não está participando. E você não está prestando atenção. Se você levantou, você para e presta atenção. Essa que é a ideia. Infelizmente, irmãos, as pessoas têm perdido essa reverência. Tem perdido a dimensão, né, do quão importante é estar ali, né? Aquele momento de gostou de não estou aqui porque eu quero, porque eu vim ouvir Deus falar comigo e eu vim adorar a Deus aqui. Não, as pessoas não fazer nada aqui, por exemplo. Por exemplo, levanta o irmão aí, às vezes é tão triste, né? Quando o irmão levanta e vai pregar, aí começa a andação. Um levanta e sai, o outro levanta e sai, o outro levanta. Aquela pessoa que está lá na frente, por mais que ele não tá ali para agradar os outros, ela se incomoda com aquilo. Sente mal. Poxa vida, agora que nós vamos ler a palavra, eu estudei para isso aqui, para estar aqui, e
não se tem respeito pela palavra de Deus, pela pessoa que está lá na frente, é triste, é realmente complicado, complicado. Eu creio que é isso que nós queríamos aqui lembrar e tentar edificar em você e sua igreja aí local. Se você tem feito uma dessas coisas que nós citamos aqui, ou a sua igreja tem enfrentado esse tipo de desafio, oriente. Se você é chegado de um irmão que tem esses maus costumes, seja um bom servo, um bom amigo, um bom conselheiro. Fala, irmão, queria que o irmão conversasse um pouquinho comigo aqui, eu estou vendo um negócio aqui, eu acho que o irmão pode melhorar com isso. Aconselhe, você líder, traga isso à sua igreja, a necessidade de melhoria no culto, de criar um departamento infantil, criar um departamento para os jovens, organizar o seu grupo de louvor. Isso vai edificar muito a tua igreja, o local em que você serve a Deus. A você que se sentiu, talvez, mal falado aqui por nós, né? Pelo o tema que nós propomos aqui, não leve isso a mal, né? É uma coisa que nós identificamos que infelizmente as pessoas têm perdido de fato a reverência no momento do culto a Deus. Então, leve isso como um conselho de amigos, né? Leve isso como um conselho de irmãos para o bom andamento do culto. E às vezes a gente se pergunta, né? Puxa vida, por que ninguém se converte mais? Por que a igreja não cresce? Talvez é por culpa nossa. Exatamente, a responsabilidade é nossa. Porque nós não damos o bom testemunho. No momento que aquela pessoa está ali vidrada, que o Espírito Santo está falando com ela, você levanta e sai. Você tira o foco, né? A gente é distraído por qualquer coisa. Então, meu amigo, irmão, irmã, nossos amigos, tenha reverência no culto. Se você saiu de casa para ir até ali onde você reúne o seu grupo, você não saiu à toa. Você não foi lá passear. Você foi lá para ouvir a Deus, para adorar a Deus através dos louvores, para orar. Então, respeite, reverencie esse momento, um momento importante, né? Que você possa, para você sair de lá edificado, você precisa estar reverente. Exatamente. Né? Você estar com o coração ali fixo no que está acontecendo. Nós agradecemos a você mais uma vez que assistiu aqui o nosso podcast, irmão Stênio. Eu sou o Valério Júnior. Dê joinha aí no nosso vídeo, compartilhe também com seus amigos se você gostou aqui desse tema e volte, né, para ouvir aí mais temas aqui no nosso canal. Todos os dias nós temos vídeos, nós temos a oração do dia com a irmã Lauzira, que é postado todos os dias pela manhã, e nós temos aqui a nossa série de estudos, assim também como nós temos os vídeos, né, da casa de oração, da segunda casa de oração de Aracruz, que são postados aqui no canal, tanto de louvores do Ministério Essência, quanto de estudo dos irmãos e o quarteto também. Tudo é postado aqui no nosso canal. Visite mais vezes, vá também no nosso Instagram, né? Nós temos também @UnidosAJesus, segue a gente lá que você vai ficar por dentro do que vai sair ainda no canal. Você vai ficar por dentro das prévias lá, do conteúdo que a gente faz especificamente para lá. E também agora nós vamos iniciar as lives dos cultos à noite, domingo à noite. Nós ainda estamos investigando se faremos as lives no Insta ou no YouTube, mas nós teremos as lives a partir das 7 da noite, das 19 horas, dos domingos à noite. Então você que talvez eventualmente esteja em casa e quer acompanhar o trabalho ao vivo, nós teremos a live. Mais uma vez nós agradecemos a você, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. E Deus te abençoe e até a próxima.